Olá, eu sou Gustavo Machado de Faria, oficial de títulos e documentos de Nova Lima, e eu vou falar brevemente sobre as alterações promovidas pela Lei 24.632, tá? Em especial em relação à RCPJ. Bom, o primeiro dispositivo que merece nossa atenção é o inciso 7 do parágrafo 4º do artigo 10. Ele dispõe o seguinte: nos registros ou averbações de documentos que versem exclusivamente sobre a propriedade ou a garantia incidente sobre bicicleta, telefone celular, computador de uso pessoal, drones, joias e obras de arte, ou guarda de animais domésticos de pequeno porte, bem como de locação de veículos automotores não industriais, ou locação de imóveis urbanos regida pela Lei Federal 8.245 de 91, a cobrança de emolumento será efetivada à razão de um valor de registro ou averbação sem conteúdo financeiro por cada bem especificado no título ou do extrato eletrônico em que constarem seus elementos essenciais. Tá? É muita informação, então nós vamos separar cada um destes itens. Tá? Primeiro, existem bens móveis que, se alienar a propriedade ou onerar a propriedade destes bens móveis, ele será enquadrado nesse dispositivo. Né? São a bicicleta, telefone celular, computador de uso pessoal, drones, joias e obras de arte. Ou a guarda de animais domésticos de pequeno porte. Ou então, já são dois contratos, o 3 e o 4, né? Ambos locação, é a locação de veículo automotor não industrial ou a locação de imóveis urbanos, regida pela Lei 8.245. O cálculo de emolumento, em qualquer um destes casos, será considerado por item. Tá? Então, se houver, num contrato, três automóveis sendo dados em locação, serão 3 emolumentos. Tá? Então, ele é considerado por item. Bom, o primeiro bem móvel, tá? É a bicicleta. A bicicleta, o que consiste a bicicleta? A bicicleta ela é disciplinada pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro como um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas. Esse é o básico. Então, motoneta, motocicleta, qualquer outro dispositivo que não seja de propulsão humana e de 2 rodas, não vai se enquadrar como uma bicicleta. Isso é relevante por quê? Porque a dúvida vem em relação à bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica também é um veículo de propulsão humana? Sim. A própria resolução do CONTRAN diz que a bicicleta elétrica é um veículo de propulsão humana, por quê? Dentre as condicionantes para que ela se enquadre como bicicleta elétrica, existe um dispositivo que fala que ela só pode funcionar quando o condutor pedalar. Então, sem a movimentação do próprio ser humano, a bicicleta elétrica não se caracteriza como bicicleta elétrica, vai se caracterizar como outro dispositivo que está aqui, seria uma motoneta, ciclomotor, e não teria a mesma categoria. Então, nesse dispositivo aqui, é importante só considerar que tanto a bicicleta quanto a bicicleta elétrica se enquadram no mesmo dispositivo. Telefone celular. Embora a lei fale telefone celular, o telefone celular pode ser consistindo como um dispositivo de telecomunicações, que ele pode englobar também outras funções, né, funções secundárias, conforme a própria Lei Federal 9.472. Então pode ser um telefone celular simples, que hoje eu acho que ninguém mais tem, né, ou um smartphone. Todos os dois estão abrangidos pelo mesmo item. Computador pessoal, tá? Computador de uso pessoal. São os PCs, né? São os computadores de uso pessoal. Então, o uso pessoal está na acepção de uso pessoal mesmo, pessoal da pessoa física, tá? Porque é uma expressão que veio do inglês e aí foi colocado na lei como sendo computador de uso pessoal, ou seja, de uso doméstico, de uso familiar. Tá? Não compreende também aqueles de fins corporativos. Então, como que a pessoa vai avaliar, né, se chegar um documento lá com PCs, como é que vai ser essa avaliação para saber se se trata de um computador de uso pessoal? Na própria especificação do bem, na nota fiscal ou na descrição do próprio documento, se houver menção a software ou hardware que
demonstre que se trata de para fins corporativos, então claramente não haverá, não incidirá nesse dispositivo. Então a tributação será normal. Não tendo especificação nenhuma que diga que é de fins corporativos, é desconsiderar que o computador é de uso pessoal. Drones. Conforme a Agência Nacional de Aviação, os conhecidos drones são aeronaves não tripuladas. Tá? Então, drone é um vocabulário informal que as pessoas acabam utilizando, mas que constou da própria lei também essa mesma palavra. Mas são as aeronaves não tripuladas. Tá? E aí a própria ANAC divide em dois tipos. Tá? São as aeronaves não tripuladas usadas para recreação e lazer, que a gente conhece de forma mais comum, como aquelas usadas para outros fins, como por exemplo experimentais, comerciais, institucionais ou até militares. Então, assim, qualquer drone vai enquadrar nesse dispositivo. Pode ser de valor relevante? Pode. Pode ser de valor módico? Pode. É irrelevante, porque o dispositivo acabou se limitando a dizer drones, e aí ele contempla qualquer aeronave não tripulada. Joias. Em relação às joias, se a gente olhar no Código Civil, ela é citada apenas em dois momentos. Tá? No 1467, que é aquele dispositivo que todo mundo se lembra da faculdade, que é a possibilidade de penhor legal do hospedeiro. Então a pessoa se hospeda num hotel, e aí na hora de pagar a conta, ela não paga a conta, não tem dinheiro. Então o hospedeiro tem direito de constituir penhor legal sobre a bagagem, o dinheiro que a pessoa estiver carregando e as joias. Né? Então, 1467 é interessante porque ele trata especificamente das joias, e o penhor legal também pode ser, se constituído, regularmente constituído, pode ser levado a registro no RTD. 1881 trata da possibilidade do codicilo. Né? O codicilo pode inserir sobre disposições sobre o enterro da pessoa, doação de pequenos valores para instituição de caridade, e também a disposição de valores de pouco valor, né? Como uma joia, um móvel. A pessoa pode dispor destes valores para terceiros. Então, qualquer um destes dois instrumentos podem ser levados a registro no RTD, mas principalmente um instrumento de alienação ou oneração dessas joias de alguma forma. Né? Bom, obras de arte. As obras de arte também elas podem ser alienadas ou oneradas, e se alienadas ou oneradas serão consideradas sem conteúdo financeiro, muito embora possam ter valor de conteúdo financeiro até expressível. Né? Considerações sobre a obra de arte. Elas não são patenteáveis, tá? Porque elas não são consideradas invenção ou modelo de utilidade. Mas elas têm direito, o autor tem um direito resguardado, né, pela Lei 9.610. É aquela mesma lei que todo mundo utiliza para poder mencionar que quando vai fazer um requerimento de direito autoral, que a pessoa está ciente de que ela, registrando em RTD só para fins de prova e publicidade, ela não constitui, em razão disso, nenhum direito. Até porque o artigo 18 desta lei fala que o direito autoral independe de qualquer registro. Tá? Em relação à pessoa, o autor dessa obra é a pessoa física criadora. Tá? A lei deixa claro que é sempre a pessoa física criadora. Então, se contiver essa informação no documento, é importante que essa informação seja levada também ao registro, para poder individualizar melhor o bem. Sim. Uma observação interessante. É impossível se constituir, não é impossível, é possível, mas não se enquadra nesse dispositivo, se constituir um contrato de obras ou contrato sobre obras e joias a serem criadas. Tá? Então, se eventualmente houver um contrato que verse sobre a contratação de um artista para que ele crie uma obra de arte, esse contrato não vai se enquadrar aí, tá? Porque na verdade é uma prestação de serviço que a gente tem nessa hipótese. Na hipótese desses direitos sobre esse contrato que se realizou serem cedidos, também não vai se enquadrar nessa hipótese.
E até na própria Lei Complementar 116, ela trata da possibilidade de ter a prestação de serviço sobre obras de arte sobre encomenda, ou então até a confecção de joias também sobre encomenda. Tá? Bom, outro ponto. Até agora nós tratamos só de bens móveis. Né? Todos estes que nós falamos eram bens móveis, e aí o foco da lei é a constituição e a alienação. Então, sempre que se versar sobre a propriedade destes bens, enquadra nesse dispositivo. Agora, no 1.7 já não se refere nem à propriedade nem à alienação destes bens. Então, somente a guarda dos animais domésticos. Tá? O artigo 82 do Código Civil, muito embora seja reconhecido pela jurisprudência atual que esses animais têm uma natureza sui generis, o artigo 82 do Código Civil ainda considera estes bens móveis, os animais, como bens, né, e como bens móveis. Mas a guarda, de qualquer forma, é um instrumento muito interessante que as pessoas podem externar em declaração, né, e elas se comprometem a cuidar do animal, e, por via de regra, acaba que elas também se comprometem às outras consequências desse compromisso, que é uma obrigação de indenizar caso o animal promova algum dano a alguém, ou então lesione alguém, etc. Bom, e o penúltimo ponto é a locação de veículos automotores não industriais. Aí nós vamos destrinchar esse veículos automotores não industriais. Veículo automotor, né? Então, ele não se aplica aos veículos industriais, ainda que automotores. Mas o que seria um veículo automotor? O Código de Trânsito Brasileiro, ele disciplina que veículo automotor de propulsão é um veículo automotor, ele constitui sendo naquele um veículo a motor de propulsão a combustão elétrica ou híbrida. Então ele precisa de um motor, tá? E ele tem que circular por meios próprios, que aí significa que ele é automotor. E que serve normalmente, ou seja, o uso normal dele é para transporte viário. Então um veículo cujo uso normal não seja para circular pelas vias públicas, ele não se equipara ao veículo automotor. Então esses dois elementos vão ser importantes para que a gente possa separar qual o veículo vai poder enquadrar neste dispositivo ou não. Então, quanto à tração do veículo, a gente já pode excluir todos aqueles de propulsão humana, todos os de tração animal e os sem propulsão alguma, que seriam reboque, semi-reboque, uma carroceria de caminhão. Qualquer um destes que não tem tração também não se enquadra no dispositivo. Tá, e agora voltamos àquela questão do uso normal, né? Vamos dar um exemplo do uso normal viário. Por exemplo, um caminhão de transporte. Ele normalmente, o uso normal dele é para vias públicas. Então, ele realmente se enquadra na condição de veículo automotor. Ele tem propulsão por motor, por si mesmo. Ele circula em vias públicas, ele se destina a circular em vias públicas. Então, ele se enquadraria nesse conceito e faz jus a esse dispositivo. Já o caminhão industrial, vamos supor, utilizado nas minerações, por exemplo, são os caminhões fora de estrada. Esses caminhões eles não se destinam a circular nas vias públicas e nem teria como circular em vias públicas. Então, ele não se enquadra nesse conceito de veículo automotor. E ainda, vamos dar agora alguns exemplos clássicos assim, de veículos automotores industriais. Né? São os carrinhos elevadores, as empilhadeiras, rebocadores, transportadores, os citados caminhões fora de estrada e outros. Tá, então na hora, quando chegar um bem, né, quais são os critérios que nós vamos olhar quando chegar um bem lá para que a gente possa analisar? Né? Primeiro critério, ele é automotor quanto à forma de tração? Sim, né? Se for sim, beleza, ótimo, passou. Ser destinado a uso predominantemente para transporte viário? O uso normal dele, não é o uso que está sendo aplicado num ou no outro caso concreto. O uso normal dele é para transporte viário, seja de carga ou pessoas. Sim, se enquadra no dispositivo. Não tem aplicação industrial? Ele tem alguma aplicação industrial ou não? Tá? Então, se passou por esses 3 itens, aí sim se enquadra no dispositivo. E por último, nós vamos mencionar também que as embarcações e aeronaves não são consideradas veículos automotores, tá? Porque elas são regidas por leis próprias
E a própria definição legal de cada um destes dispositivos deixa claro que não se trata de veículo. 1.9. Locação de imóveis urbanos, regida pela Lei 8.245. A locação de imóveis é prevista expressamente como sendo de competência do RTD no artigo 129, item 1. Tá? Fala que os contratos de locação de prédios serão registrados no RTD para surtir efeitos em relação a terceiros, sem prejuízo do disposto no 167.1 do item 3. Tá, aí aqui é importante, né? Quando fala, né, sem prejuízo do disposto no artigo 167.1 do item 3. É importante mencionar que existem duas cláusulas que podem estar presentes no contrato de locação, que a validade delas somente vai ocorrer se o documento for levado a registro no cartório de imóveis. Quais são essas cláusulas? A cláusula de vigência. Né? Se houver a cláusula de vigência, significa, e a cláusula de preferência também, mas são efeitos diferentes, significa que alienado o imóvel, aquele que comprar estará obrigado a assegurar a vigência do contrato e o locatário ficará garantido. Né? E a cláusula de preferência significa que o proprietário, ao alienar o imóvel, ele deverá dar a preferência para o locatário para que ele possa comprar em iguais condições a que ele está sendo oferecido por outra pessoa. Né? Bom, informado isso, nós vamos verificar quais são os dois requisitos: imóvel urbano, e a locação deve ser regida pela Lei 8.245. Só. Então, pode ser locação para fins residenciais? Pode. Pode ser para fins comerciais? Pode. Pode ser por prazo indeterminado? Pode também. Pode ser por temporada? Pode, desde que seja regida pela Lei 8.245. Então, sendo um imóvel urbano e regido pela Lei 8.245, o enquadramento vai ser por esse dispositivo, que é o inciso 7, parágrafo 4º, artigo 10. E agora, se não for, se não preencher os dois requisitos lá que nós mencionamos, o enquadramento vai continuar existindo pelo dispositivo que sempre existiu, continua existindo, que é o inciso 7 do parágrafo 4º, do parágrafo 3º, perdão, tá? Que ele fala que o contrato de locação ele vai ser orçado da seguinte forma: se ele for por prazo determinado, vai ser a soma do valor dos aluguéis. Então, 36 meses por R$100. Aí, 36 vezes R$100. Se for por prazo indeterminado, são os 12 aluguéis. Só os primeiros 12 aluguéis, multiplica pelo valor e se calcula o preço. Bom, encerramos aquele dispositivo, né? E agora nós vamos passar para um outro dispositivo, que ele dá a base de cálculo para cálculo da cessão de posse. Tá? É o inciso 8º do parágrafo 4º do artigo 10. O registro de documento no ofício de título de documentos que verse sobre a transferência de posse far-se-á tendo por base o valor da posse efetivamente cedida, ainda que a área ou benfeitoria cedida esteja incluída em outra maior. Então aqui só vai definir, a área pode ser muito extensa, mas a posse que está sendo transferida é só de uma área específica. Só sobre esta área que vai incidir a cobrança de emolumentos. Tá. E aí nós temos que observar alguns parâmetros, né, que estão fixados no parágrafo 3º do artigo 10. Por quê? Porque ele define alguns parâmetros de cobrança. Tá? Então, o preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes. É o valor que consta do documento. Tá? Essa é uma possibilidade de enquadramento. Mas sempre vai prevalecer o que for maior. É isso que a lei diz. Ou então, valor de IPTU. Ou o valor considerado de TR pelos órgãos federais para cobrança. Ou então outros parâmetros, como por exemplo, o valor do cálculo do ITBI, como está no inciso 3 do mesmo dispositivo. Tá, agora nós precisamos de uma atenção especial para qualificar esse tipo de documento. Tá? Por quê? Porque a cessão de posse, exclusivamente a cessão de posse, que foi tratada no dispositivo. E a cessão de posse não tem óbice de registro no RTD, até porque ela não pode ser levada a registro em outro local. Né? Ela pode ser objeto de escritura pública, etc., mas registrada, ela seria registrável só em títulos de documentos.
Tá? Então, o objeto dela tem que ser a cessão de posse. O objeto dela não pode ser a propriedade. Se eventualmente constar do documento que está apesar de estar chamando o documento de uma cessão de posse, chega no objeto e fala que está sendo transferido o imóvel de A para B, o oficial tem que dar pendência. Isso não é hipótese de transferência de direitos possessórios. Isso é uma compra e venda, porque é o objeto que é preponderante, né? E aí a gente tem que dar pendência com fundamento no parágrafo 4º do artigo 415 do Código de Normas. Então é muita atenção nesse ponto, porque esse dispositivo não versa sobre compra e venda. Ele versa sobre exclusivamente cessão de posse. Então o objeto do documento tem que ser a posse, ceder a posse para terceiro. Nunca a propriedade, o imóvel, a casa, o lote, tá? Sempre a posse. A posse da área X, a posse tal e tal, mas sempre a posse. Então, além disso, é importante que seja informado os efeitos do registro do apresentante. Por quê? O receio é que o apresentante vá ao cartório, faça o registro, e depois ele não saiba se ele tem a crença que ele comprou o imóvel de alguma forma, aquele documento registrado em cartório, ele garantiria algum direito sobre a propriedade do imóvel. Então é muito importante que o oficial informe a ele que ele não surte efeitos em relação à propriedade do imóvel. Ele deve falar isso da forma mais clara possível. Muita gente chega e fala, não surte direitos reais, etc. Mas muita gente com um bom nível não sabe o que é direito real, o que é. Então, o ideal é utilizar vocabulário bem simples e falar, olha, a pessoa que é dona do imóvel continuará sendo a pessoa que está lá no cartório de imóveis, tá? A posse só que o senhor recebeu, comprou ou recebeu uma sessão gratuita, é que passou para o nome do senhor. Mas o proprietário continua sendo aquele que está no cartório de imóveis. Se o objetivo for adquirir a propriedade, o senhor deve fazer uma escritura pública e deve levá-la ao cartório de imóveis. Aí no requerimento, além de informar oralmente, isso tudo tem que constar do requerimento, para que depois ele não possa alegar desconhecimento de que foi alertado, né, se ele ainda quiser prosseguir com o registro, de que ele foi alertado formalmente sobre a existência desses dispositivos. Primeiro, o registro é facultativo para fins de publicidade. Eu falei certo. Ele é facultativo para fins de publicidade. Esse registro facultativo para fins de publicidade é o que sempre existiu no RTD e ainda continua existindo. Tem uma confusão em razão da criação do artigo 127A. Tem uma crença de que o registro facultativo para fins de publicidade poderia não existir, mas ele continua existindo. Tá? Sempre se mencionou que as atas de condomínio seriam registros facultativos para fins de publicidade. Continuam sendo. Por quê? Porque aqueles documentos têm que ser levados a registro no RTD, eles são facultativos, alguém tem dúvida de que é facultativo? Não é. Com certeza eles são facultativos. E eles precisam de ter a publicidade. Então eles precisam da publicidade. Assim como vários outros documentos têm que ser registrados em RTD, embora sejam facultativos, eles têm o efeito de conservação e têm o efeito de publicidade. O efeito de conservação é de todo e qualquer registro que ocorra no RTD. Já o 127A, que foi criado agora, é um registro anômalo. Anômalo, com certeza ele é anômalo, por quê? É um registro público que não é público. Né? É um registro público que não se dá publicidade a ele. É um registro que é feito em RTD e que sequer o nome das partes é levado a um indicador. O único nome que constaria desse indicador seria o nome do apresentante. É isso que fala da própria lei. Então, no caso, voltando ao caso concreto aqui, nós temos a cessão de posse. A posse, ela não pode ser um ato clandestino, né? Ela tem que ser um ato ostensivo. Quem leva esse documento a registro ou faz uma escritura pública de uma posse, a pessoa precisa de dar publicidade. Tá? O documento ele é registrado, então, com fundamento no artigo 127, inciso 1 da Lei 6.015, para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Tá? Essa é uma faculdade que a parte tem e ela leva a registro para que dê publicidade àquela sessão realizada. A sessão tem que dar publicidade para terceiros
e ela vai alcançar isso com o registro no livro B. Tá? A outra informação que vai ser dada, vai constar do requerimento, é que o registro ele tem mero efeito de arquivamento, conteúdo de data e publicidade em relação a terceiros, e naturalmente da conservação que é feito de todo qualquer registro. Tá? Ou seja, ele não altera a propriedade do imóvel. É bom que se destaque isso no requerimento, ele não vai alterar. E dizer bem claramente, nenhuma das partes se torna proprietária do imóvel com o registro do documento. Somente se torna proprietário com o registro no cartório de imóveis. A linguagem é mais clara, mais direta, que é importante que se conste do requerimento, que se informe a parte. Bom, quais outras exigências podem ser feitas? É a exigência de TBI. Apresentar a guia de TBI, por quê? Porque a legislação municipal de diversos municípios define também a cessão de posse como uma hipótese de incidência do tributo. O registro ele vai ser feito uma transladação integral na forma do artigo 142 da LRP. Isso significa que o oficial vai registrar o documento tal qual foi lhe apresentado, com os mesmos vícios, defeitos que contém o original, assim como diz expressamente o artigo 142. E, além disso, é muito importante que ele faça uma ressalva. Essa ressalva, preferencialmente, pode ser feita por carimbo, e, se possível, que ele faça bata esse carimbo em todas as páginas do documento. Tá? Essa ressalva tem que ser clara. O que ela expressa? Expressa exatamente o que foi dito anteriormente. Né? Ele vai dizer que não altera a propriedade imóvel. O registro não altera a propriedade do imóvel, destacando que nenhuma das partes se torna proprietária do imóvel com o registro do documento. E ainda, é importante que ele diga que somente se torna proprietário aquele que promover o registro no cartório de imóveis. Tá? 3. Registro de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel no ofício de títulos documentos. Esse dispositivo ele já menciona no próprio corpo da lei, no item 9, né, que ele é para fins de prova da obrigação convencional. Aqui a lei foi até mais expressa, né, e far-se-á tendo por base o valor avançado pelas partes no documento. Então, o valor vai ser sempre o avançado pelas partes no documento. Aqui a gente tem que mencionar que a parte final aqui, houve um erro na redação do dispositivo, que ele fala nos termos do inciso 1 e 2 deste parágrafo. Só que o inciso 1 e 2 deste parágrafo, que é o do parágrafo 4º, ele não se aplica à espécie. Na verdade, ele deveria ter mencionado no inciso 1 e 2 do parágrafo antecedente, que é o parágrafo 3º, que é aquele que nós já citamos anteriormente, que fala que vai prevalecer o que for maior, né, que vai ser ou o valor avançado pelas partes, constante do documento, ou então aquele utilizado para fins de cálculo de IPTU ou de ITR. Tá? De qualquer forma, não tem muito prejuízo, porque o próprio dispositivo ele fixa que, nesta hipótese, o valor considerado será o avançado pelas partes no documento. Tá? Então, o prejuízo foi menor, porque o próprio dispositivo já fixa que o valor avançado pelas partes no documento é o que deve ser considerado. Atenção ao qualificar o documento é a mesma que eu falei para vocês anteriormente, tá? Em relação à cessão de posse. O mesmo cuidado que nós tivemos lá, vamos ter que ter aqui. Tá? Então, se consistir diretamente numa compra e venda, o documento tem que ser recusado com fundamento no parágrafo 4º do artigo 415 do provimento conjunto. A promessa de compra e venda é uma promessa de venda futura. A pessoa se compromete a vender. Né? Até a própria nomenclatura do documento, ela realmente revela que é uma promessa de compra e venda. E principalmente, a nomenclatura não é tão determinante, mas principalmente o objeto. O objeto não pode ser a venda do imóvel, mas sim a promessa de vender o imóvel, né, no prazo e condições fixadas, etc, etc. Informação ao apresentante. É muito importante dizer ao apresentante, neste caso aqui, que o registro da promessa de compra e venda no RTD não confere direito do promissário comprador a adjudicar o imóvel se vier a ser não consegue adjudicar o imóvel registrado no RTD, mas somente se registrada no cartório de imóveis.
Tá? Isso assim, por quê, né? E por que acontece isso? Na verdade, tinha uma dúvida anteriormente em relação ao artigo, em relação à promessa de compra e venda, em relação ao artigo 1417 e 1418. Né? O que acontece? No Código de 2016, tinha uma discussão enorme se era uma relação obrigacional ou uma relação de direito real. Alguns diziam que era relação obrigacional, outros de direito real, e não se tinha muito consenso acerca da relação que se estabelecia ao fazer uma promessa de compra e venda. Já no artigo 1417 do Código de 2002, deixou claro que a promessa de compra e venda que não se pactou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de imóveis, com ela adquire o promitente comprador direito real à aquisição. Então, dois requisitos: que não se tenha pactuado cláusula de arrependimento, e o segundo requisito, se tenha levado a registro no cartório de imóveis. Com estes dois requisitos, o comprador, o promitente comprador adquire direito real à aquisição. Tá? Então, naquelas promessas de compra e venda que tem cláusula de arrependimento, sequer pode ser levado ao registro de imóveis, porque não vai constituir direito real algum. Tá?